Nesse vídeo, eu vou colocar o exemplo de um contrato derivativo que se chama contrato forward, ou chama também contrato, em português, contrato a termo. Veja, mais para frente, nós vamos ter um vídeo que vai falar especificamente de como é o funcionamento de um contrato forward, o que ele é, como que são as regras desse contrato, mas aqui eu só estou usando esse contrato para poder dar o exemplo do payoff dele, tá bom? Então, esse contrato funciona da seguinte maneira. Imagina que o contrato começou na data T0 e na data Tzão, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pagar para uma outra parte, que é a parte com quem eu fiz essa operação, então eu vou ter que pagar um valor fixo, K. E eu vou ter, ao mesmo tempo, que receber dessa parte um valor que é S de Tzão. Então imagina que isso aqui pode ser, por exemplo, o preço de uma ação, imagina que isso aqui pode ser o preço do milho, da soja, da cana-de-açúcar, enfim. Qual pode ser uma mercadoria, um ativo real ou pode ser um ativo financeiro, tanto faz. Mas o fato é que esse contrato determina que no instante de tempo Tzão, eu vou ter que pagar para outra parte um valor K fixo, que vai ser combinado inicialmente, e eu vou ter que receber dela um valor S de Tzão, que eu fiz essa setinha parecendo uma cobrinha aqui, só para indicar que é um valor que eu não sei quanto ele vale no instante de tempo T0, que é quando o contrato iniciou. Eu só vou saber quanto efetivamente vale S de Tzão no instante Tzão. Imagina, o preço de uma ação daqui a um mês, eu só vou saber lá naquela data. O preço de uma saca de soja daqui a um mês, eu só vou saber daqui a um mês. Então, o contrato forward, o payoff dele é dado por esse... Então, o que eu vou receber? S de T. O que eu vou pagar? K. Então, o meu payoff vai ser lá na data Tzão. Esse é o funcionamento desse contrato. Eu não vou receber nem pagar nada ao longo do caminho, mas lá no vencimento do contrato, eu vou receber S de Tzão e vou pagar K. Por isso que o meu payoff vai ser S de Tzão menos K. Se eu fizesse um gráfico do meu resultado financeiro lá no vencimento, em função de qual o valor que o preço do meu underlying, né? Imagina que é o preço da ação da Petrobras. Então, qual é o meu resultado financeiro em função, né, lá no vencimento do preço da ação da Petrobras naquele instante, é o S de Tzão. Então, se a ação valer K lá no vencimento, eu vou, por um lado, pagar K e por outro lado eu vou receber, se a ação estiver valendo K, eu vou receber K também, então eu vou receber a mesma coisa que eu vou pagar. Então, lógico que a conta final, você vê quanto que você tem a receber e quanto que você tem a pagar, faz um líquido entre os dois e só paga ou recebe a diferença. Então, nesse caso, se o preço for K, se o preço do ativo underlying lá no vencimento for K, então eu vou pagar K, vou receber K, então vai ficar zero, o meu resultado é zero. Se por exemplo, imagina que eu vou pagar 10 e o meu preço S de Tzão foi 12. Então, nesse caso, eu vou pagar 10 e vou receber 12, então efetivamente eu vou receber 2. Então, essa função, se você se lembrar das suas aulas de matemática lá do ensino médio, isso é uma reta. Então, o payoff é uma função linear do preço do ativo, do preço do underlying lá no vencimento. Como é que eu posso olhar isso de uma outra forma? Então, imagina que ao longo do tempo, né, e esse eixo aqui vai representar o tempo, então ao longo do tempo, o preço do meu ativo, do meu underlying, que no início, na data T0, ele era S de T0, ao longo do tempo, esse preço vai variando. Então, ele vai seguir lá uma determinada trajetória até eu chegar nesse instante que é o vencimento do meu contrato. Então, esse ativo base, o underlying, o preço dele ao longo do tempo pode seguir várias trajetórias. Então, eu vou desenhar uma possível aqui, outra possível aqui. Você pode ter várias possíveis trajetórias que esse preço do meu underline vai seguir desde o instante T0 até o instante Tzão. O que acontece?
Eu agora quero olhar esse resultado aqui, que é o meu payoff, eu vou colocar ele nesse gráfico aqui. Então veja, esse payoff acontece nesse instante de tempo. Então eu vou desenhar um gráfico aqui, que esse eixo amarelinho aqui que eu estou desenhando vai ser o valor, os possíveis valores do meu underline lá no vencimento, e eu vou colocar um eixo perpendicular aqui, que é como se fosse exatamente esse eixo aqui, que vai representar o quanto vai ser o meu resultado lá nessa data T. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar essa função aqui. Então olha que interessante. Imagina que, veja, né, o preço do meu underline cresce para lá. Então, quanto menor ele for, ele está desenhado para baixo aqui. Quanto maior ele for, ele está desenhado para cima. Então veja que se o meu preço, né, vamos de novo voltar ao nosso exemplo. Imagina que esse valor que eu tenho que pagar seja 10. Então se o valor da ação da Petrobras lá no vencimento for 8, então esse valor aqui, R$8, ele vai me dizer que eu tive um resultado, né, quando eu venho para cá e vejo qual foi o resultado que eu tive, eu vou ter um resultado negativo de menos 2. Se o resultado da minha trajetória seguida pelo preço desse underline me der um preço final de R$12, então quanto que eu vou receber? 12, eu vou pagar 10, então eu tenho que receber 2. Então essa distância aqui, né, como é que eu vou ler no gráfico? Eu vou pegar o preço da ação lá no vencimento, que foi 12, eu vou ver nessa curva, nesse gráfico aqui, nessa reta, que esse valor aqui vai dar 2. Então ganhei 2 ou perdi 2. Então é isso que você vai fazer para misturar, para juntar a trajetória que o preço segue com o seu resultado financeiro, que é o seu payoff. Muitas vezes a gente só está interessado em ver o que vai acontecer lá no vencimento. Eu posso ter outros derivativos, como eu vou mostrar no próximo vídeo, vários outros payoffs, que esses derivativos, o resultado deles pode também ocorrer no meio do caminho. Então, esse aqui eu só estou interessado no que vai acontecer no final. Estou só representando para você as possíveis trajetórias do meu preço, né, do underline, mas o que interessa realmente é que lá no vencimento eu vou ter essa função que vai me dizer, uma função, como eu disse, randômica, que vai depender o valor de S de T para me dar qual que é o meu payoff, qual que é o meu resultado no instante de tempo tesão, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai ver mais outros exemplos de payoffs de derivativos. Um abraço e vejo você lá, até mais!